Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta live da série e por falar em linguagem da criança. Essa é uma iniciativa do GEALIN, Grupo de Estudos em Aquisição da Linguagem da Unesp de Araraquara, coordenado pela professora doutora Alessandra Del Ré. Informamos que as lives anteriores já se encontram disponíveis no nosso canal no YouTube, que tem o mesmo nome da nossa página aqui no Facebook. GEALIN, Grupo de Estudos em Aquisição da Linguagem. E em breve esta live de hoje também estará disponível no nosso canal. Então fica o convite para que vocês possam se inscrever e saber quando tiver vídeo novo por lá. A divulgação do grupo também ocorre no Instagram, com o perfil GEALIN_Unesp. E o tema de hoje é ortografia no ciclo de alfabetização. Então, aproveite e deixem as suas perguntas nos comentários para que sejam respondidas durante esse bate-papo. E para mediar essa live, eu chamo Natália Grego, professora do ensino fundamental e médio, possui mestrado e doutorado em Linguística e Língua Portuguesa pelo Unesp de Araraquara, na área de aquisição da escrita, é membro do GEALIN e do grupo Na Língua. Seja muito bem-vinda, Natália. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui representando o grupo GEALIN. Muito bom. E a gente chama agora, né, o nosso querido professor Lourenço Chacon, linguista, professor da graduação e da pós-graduação em fonoaudiologia da Unesp, em Marília, e professor do programa de pós-graduação em estudos linguísticos da Unesp de São José do Rio Preto. Estuda relações entre características da escrita infantil e características fonológicas da língua. É também membro do grupo Na Língua e do GPEL, Grupo de Pesquisa Estudos sobre a Linguagem, do qual participam linguistas, fonoaudiólogos e educadores. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Fernanda. Obrigado aí pelo convite do GEALIN para essa fala, né? E espero que eu corresponda às expectativas de vocês. Com certeza, a gente vai ter um bate-papo muito rico de aprendizado, né? Agora é com vocês. Precisar de qualquer coisa, estou aqui. Muito obrigada, viu, Fernanda? Então, professor, queria reforçar nosso agradecimento aí pela sua participação, que é muito importante para nossas discussões aqui. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso aí para todos nós. Vamos lá. Então, professor, é muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo assim que as crianças não sabem escrever, né? E o que a gente pode, então, pensar sobre isso? Como que a gente situa a ortografia nessa fala aí de que a criança não sabe escrever? Bom, Natália, quando a gente pensa em escrita, a gente pensa que tem vários planos da linguagem numa escrita, né? Então, a primeira preocupação que me vem com essa pergunta é o seguinte: quando você diz que uma criança não sabe escrever, a gente tem que tentar identificar em qual dos planos dessa escrita dela que ela, de fato, não sabe escrever. Eu digo isso porque muita gente, no senso comum, confunde a escrita com a ortografia. Então, acha que se uma criança, por exemplo, ela não tem problemas ortográficos, ela escreve bem. Não, ela ortografa bem. Daí a dizer que ela escreve bem são outros 500. Porque uma coisa é ela saber ortografar bem. Outra coisa é ela saber, por exemplo, produzir frases, encadear frases, conseguir fazer uma estrutura narrativa de um texto, por exemplo. Então, a gente vê que tem vários domínios em que a gente pode saber se a criança está escrevendo bem ou não está escrevendo bem. A título de exemplo, uma criança pode não ter praticamente nenhum erro ortográfico e você lê uma narrativa dela, é uma narrativa totalmente truncada. Sem coerência, né?
Exatamente, sem coesão, sem coerência, as partes não se ligam, a gente não localiza direito as personagens, nem as ações, nem os tempos, e ela pode não ter erros ortográficos. Eu posso dizer que isso é uma boa escrita, né? Então, do ponto de vista ortográfico, sim, mas do ponto de vista textual, não. E o inverso, né? A gente pode ter uma criança com um texto muito legal em termos de uma estrutura macro, né, narrativa, né? Eu estou falando de crianças pequenas, que elas escrevem muitas narrativas, né? E elas terem um monte de erros ortográficos. Quer dizer, então, do ponto de vista da produção textual, ela está escrevendo bem, do ponto de vista ortográfico, não. Então, o primeiro alerta que eu faço e vou reforçar é que escrita não se confunde com ortografia. Ortografia é apenas uma dimensão da escrita, assim como tem muitas outras, a morfológica, a sintática, né? A da dimensão textual, e mais, a pragmática também, porque quando uma criança escreve um texto, ela escreve um texto em função de uma certa demanda, que corresponde a uma certa expectativa social daquilo que ela deve escrever. Então, também, esse é um outro plano que a gente precisaria prestar atenção na escrita de uma criança. Bastante, professor. Eu percebi muito isso. No meu mestrado, eu trabalhei com crianças da primeira série do ensino fundamental, né, nos anos iniciais, que é bem o que a gente colocou aqui do ciclo, né, de alfabetização, que vai do primeiro ao terceiro ano. Do primeiro, né, ao terceiro, isso. E era muito comum ter textos assim, praticamente impecáveis na ortografia, só que eram praticamente cópias da narrativa que a criança tinha ouvido, né? Então, é muito isso que o professor levantou. E uma coisa que eu sinto muito em sala de aula, professor, é assim, eu dou aula para alunos mais velhos, mas eu sinto que a ortografia, ela perdeu um espaço, assim. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre qual é o papel da ortografia, né, nesse ensino de língua materna aí nas escolas. Eu acho que o papel da ortografia é o mesmo papel da morfologia, é o mesmo papel da sintaxe, é o mesmo papel da organização textual, é o mesmo papel da adequação do texto à situação em que ele diz respeito. Ou seja, ela é um dos planos da escrita e ela deve ser bem trabalhado esse plano, como plano, assim como os demais. Ela não é nem maior nem menor do que nenhum outro, ela é apenas mais um plano. Ela deve ser, sim, trabalhada, né? Mas assim como os outros planos também têm que ser trabalhados. Sim, e eu percebo, assim, que na sala de aula ela é um pouco negligenciada, a gente vê ortografia quando fala um pouco de morfologia, aí fala de sufixos, de afixos, a gente acaba negligenciando um pouco. As, né? Desinências, né? E ou às vezes acaba caindo um pouco até em decorar como se escreve, algo desse tipo, e realmente falta uma análise, né, da ortografia em si. Assim, falta, mas e também é importante alertar o seguinte, porque hoje eu acho que está, principalmente nas séries iniciais, tem um peso enorme sobre a ortografia, uma ênfase enorme sobre a ortografia, como se só pelo fato da criança ortografar bem, ela já tivesse alguma proficiência interessante na escrita, né? Ou, às vezes, a gente tem o contrário, a gente tem uma ênfase tão grande na produção textual, e descuida esses outros aspectos dessa escrita também. Do meu ponto de vista, nenhum aspecto da escrita deve ser negligenciado, porque o que a gente pode dizer que é uma boa escrita resulta de um ajuste bem legal, bem interessante, entre todas as dimensões dela, não só todos os planos. É isso. A gente tem que buscar o equilíbrio, né, em sala de aula, entre todos esses planos aí que a gente comentou. No ensino de língua, né? No ensino de língua, perfeito. E, assim, também é uma grande preocupação, né, professor, dos pais e dos professores quando vem essa ideia de que a criança está com muitos erros ortográficos e tudo mais, bem o que você comentou, que é uma preocupação até em excesso, né, nos anos iniciais. Mas tem algum tipo de erro que preocupa mais, assim, que os professores devem olhar com mais atenção, os pais, erros que devem, assim, chamar mais atenção, né, para um trabalho maior, assim, com essas falhas ortográficas?
Bom, eu parto do princípio que a gente vive num país muito desigual em todos os aspectos, principalmente os educacionais. Bom, todos. Principalmente os educacionais, no que diz respeito ao nosso tema. Tá? Então, não dá para a gente dizer, num país com tanta desigualdade educacional, o que é um padrão de ortografia. A gente tem, por exemplo, as indicações dos antigos parâmetros, dos antigos PCNs, né? Que situam como, assim, tem diretrizes de como deveria ser o trabalho com as crianças, né? No primeiro ciclo aí do ensino fundamental, e o que esperar de cada ano, certo? Então, a gente dá uma olhada, quando a gente olha para os parâmetros, a gente vê que até o terceiro ano desse ciclo, né, que é o final desse ciclo, a ênfase é que a criança domine o princípio alfabético, ou seja, ela tem que dominar bem que os sons têm letras correspondentes na escrita, ou em termos técnicos, os fonemas têm que ser ortografados com os grafemas correspondentes, tá? Só no terceiro ano que começa um trabalho um pouco maior sobre as regras da ortografia. Ou seja, a partir do terceiro ano, então o trabalho deve se voltar não só para o princípio alfabético, ou seja, para a criança perceber essa correspondência som e letra, mas também para as convenções ortográficas que regulam, né, essa relação som e letra na escrita da gente. O que vai acontecer, então? A gente sabe, então, chegou no final do terceiro ano, uma questão já seria de acordo com os parâmetros básicos. Qualquer criança deveria ter dominado pelo menos o princípio alfabético, não necessariamente as regras ortográficas, certo? A partir do terceiro ano, né, aí o trabalho com as regras ortográficas começa a se ampliar, né, até o final do quinto ano. Até o final do quinto ano seria desejável que as crianças dominassem, além do princípio alfabético, também as regras ortográficas. Tá, mas é isso que ocorre? Não. É muito variado, né, professor? Muito variado. Dentro de uma mesma cidade, de uma mesma sala de aula. Nossa, é muita divergência. Então, por exemplo, vamos pensar por um município. Num município, você tem uma grande estratificação entre as escolas e o que elas conseguem ter de rendimento com os alunos. Então, às vezes, por exemplo, uma das coisas que a gente presta atenção crianças que são transferidas de escola. Você já reparou isso? Tá? Então, elas vão para uma mesma série, mas o que vai acontecer? Numa das escolas, o nível de exigência com um certo aspecto da escrita era um, na outra escola é outro. Tá? Então, essa criança que estava, vamos supor, num nível de exigência mais baixo numa escola, e ela estava de acordo com a sua sala de aula, na outra escola ela vai ser considerada uma criança que está em atraso. Mas não é um atraso dela. Isso que é importante a gente observar. Então, para a gente saber como está uma criança em termos ortográficos, a primeira coisa que a gente tem que ver é ela no contexto da sala de aula dela. Porque aí ela vai estar com pessoas que estão tendo as mesmas bases, os mesmos princípios, vamos dizer assim, né, os mesmos recursos para que ela domine a ortografia. Se a gente ficar comparando ela com outras e outras escolas, etc., então a gente pode incorrer em muitos erros, patologizar, inclusive, atribuir rótulos para crianças que não mereceriam estar nessa condição. Professor, até me lembrei de uma fala que o senhor fez em uma live, de que a gente tem que olhar os acertos também, né, dessa criança. Porque a gente fala assim, ela erra muito, né, mas qual que é o comparativo de errar muito, né? Então, levar em consideração que ela acerta também é importante, né, antes de dizer que ela tem algum problema na alfabetização, qualquer coisa desse tipo, né? Esse é um outro problema. A gente tem uma visão, uma tradição, nem sei dizer o que é isso, mas assim, de olhar para aquilo que é considerado um erro, né? Então, tem dois problemas aí. Primeiro que quando você olha isoladamente para um erro de uma criança, você não vê o quanto ele representa em relação ao que ela acertou. Já começa daí. Tá? Segundo, a gente tem uma concepção já no senso comum,
aí já está no senso comum, de que erro é falta. Então, a gente está olhando para o erro, dizendo o que aquela criança está falhando. Mas a gente pode inverter a perspectiva. A gente pode ver o erro a partir do que ele mostra do que a criança já domina em relação ao que ela deve acertar, né? Então, todo erro, na verdade, né, um erro nunca é um absurdo. Um erro traz em si já algum conhecimento de alguma coisa. O que a gente tem que tentar fazer é, em relação ao conhecimento esperado, como está aquele erro, né? Em que plano esse erro está em relação àquilo que seria considerado acerto para ele, né? Então, também tem mais isso. Aí é bom a gente até entrar naquilo que... dos tipos de erro, né? Porque tem alguns, talvez, né, que chamem mais atenção do que outros, que devem ter mais, assim, cuidado, né, por parte da escola e tudo mais, né? E eu sei que o seu grupo de estudos faz um grande levantamento, né, desses tipos e a diferença entre eles. Sim. E quanto que isso pode nos ajudar, né, a melhorar a escrita dos nossos alunos. Natália, acho que antes de eu te responder, né, de te falar isso, eu lembrei de um fato interessante. Em Marília, né, esse levantamento que você falou, que a gente faz no nosso grupo de pesquisa, é em Marília. Então, a gente fez, em 2016, na verdade, a gente fez uma coleta bem grande numa das escolas públicas do município, e daí a gente começou a estudar a escrita das crianças, não a escrita de modo geral, porque não dá para a gente estudar todos os planos, né? Mas a ênfase está sendo na parte ortográfica dessa escrita. Tem pontuação também, segmentação de palavras, tem outras coisas, mas vamos falar da ortografia. O que a gente viu em termos de ortografia? Duas coisas fundamentais. Primeiro, a maioria se entenda, a absoluta maioria das crianças, elas têm mais de 90% de acertos. Perfeito. Já no primeiro ano, certo? Isso é uma coisa que me chama a atenção. Só que eu falei, na verdade, uma média de 90%, porque essa média de 90% dos acertos é uma das coisas que a gente tem observado e está investigando, ela tem a ver com a classe fonológica do fonema que está sendo ortografado. Então, por exemplo, o que a gente vai observar? Quando as crianças têm a ortografia dos fonemas oclusivos, o P, o B, o T, o D, o Q, o G, por exemplo, elas erram muito menos do que, por exemplo, quando elas vão ortografar os fonemas fricativos, o S, o Z, o F, o V, o CH, né, o G, por exemplo. Então, tem coisas que a gente tem que começar a prestar atenção. Primeiro, além delas terem um grande percentual de acertos, né, um baixo percentual de erros, mesmo nesses erros, há uma flutuação que tem a ver com o tipo de classe fonológica do fonema, o grafema que ela deve ortografar. E a gente não presta atenção nisso, né? Tem fonemas que têm uma ortografia mais básica, mais elementar. Por exemplo, um P, ele só é escrito com o grafema P, né? Mais deixa eu pegar aí, um Z, por exemplo. Um Z é escrito com o grafema Z, é escrito com o grafema S, é escrito com o grafema X. Então, todas essas questões a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de erro. E também tem muito isso que o erro às vezes acontece, tem esse senso comum de que o erro acontece por uma transposição da fala, né? Que é porque a criança fala errado, então ela escreve, aspas, errado, né? Então tem muito também isso do senso comum, e muitas vezes tem uma hipercorreção, né, por parte da criança, por ela estar na escola, ela fala, bem, não deve ser com Z, né? Deve ser com S, com outra coisa, e acontece essa hipercorreção também em muitos momentos, né? Eu percebo muito isso nos meus alunos, que eles tentando, né, atingir o objetivo que a gente colocou, eles acabam errando por hipercorreção mesmo, né? Porque eles querem alcançar o que foi pedido de alguma forma, e eles sabem, então, nesse contexto escolar, então, eles acabam dificultando algo que talvez nem fosse
tão complicado assim, porque eu acho que é atingir objetivo mesmo, né? Essa parte de escolarização, vamos dizer assim. Tá. Acontece bastante. A minha questão é o que é falar errado, né? Exato. Tá? Exato. Então, a primeira coisa para mim, o que é falar errado, né? A gente fala, a nossa fala varia muito, e ela varia muito em função de 1000 fatores. Então, não tem falar errado, a gente ajusta as unidades linguísticas da gente em função da demanda de fala que a gente tem e da demanda de escrita que a gente tem. Você não escreve, por exemplo, um bilhete, né, da mesma maneira que você vai escrever um ofício, não é verdade? Uhum. Você não tem o mesmo cuidado com a escrita de um bilhete que você vai colocar lá, fixar na porta da geladeira, com um ofício que você vai mandar para alguma outra situação formal, né? Na fala também, por exemplo, a gente cuida muito mais das estruturas linguísticas numa fala mais formal, num contexto formal, do que se a gente estiver num boteco, né? Com certeza. E em regiões também, né, professor? Sem dúvida, tem variação etária, regional, aí tem um monte, né? Mas, de qualquer modo, criança, voltando para a alfabetização. Criança, no ciclo de alfabetização, elas vão, invariavelmente, se apoiar tanto em características da escrita delas que elas recuperam da fala, certo? Mais características que elas recuperam também de outros materiais escritos, da prática pedagógica. Então, não dá para dizer que a criança traz para a escrita dela só aquilo que está na fala dela. Isso é um absurdo, né? Porque aí a gente desconsiderar todo o trabalho da criança com a escrita, né? Porque Exatamente. ela lê em outros lugares, ela ouve outros gêneros, vamos dizer assim. Ela lê, ela está exposta o tempo inteiro a material escrito na vida dela, já do que ela sai dentro da casa dela, fora da casa dela. Então, não dá para dizer que a criança vai aprender a escrever apenas por aquilo que ela ouve, mas também a partir daquilo que ela vê, aquilo que é privilegiado de escrita na sala de aula dela, por exemplo, na escola dela, né? Das práticas pedagógicas com a alfabetização. Então, tudo isso está naquele registro daquela criança, tanto no que a gente considera como acerto, quanto naquilo que a gente considera como erro. Sim, e eu acho que tem uma pergunta exatamente que vai se ligar bem com o que você está falando, professor. É uma pergunta da Silvia, que ela pergunta assim, aí está na luz, ó. Gostaria de saber, na luz, ó, está na tela. Gostaria de saber do professor o que pensa sobre a interferência da linguagem da internet na escrita dos alunos. Uhum. Então, fala-se muito em multiletramento, na valorização das novas linguagens, mas gostaria de saber como um professor deve adequar suas aulas em relação a isso. Então, se há essa interferência aí de como se escreve, né, na linguagem da internet, na fala do aluno, na escrita do aluno, na ortografia, na verdade, né, desse aluno. Pode ser que aconteça, né, dele escrever um você com V e C só, por exemplo. KD com a letra K, a letra D, num texto de escrita que não é digital. Tá? O que a gente vai ter que ver? Não tem erro nem acerto nisso, nem problema, nem desproblema nisso. É o seguinte, tá? Esse tipo de escrita aqui está vindo, ela está num texto que tem uma informalidade que permite ela estar presente nele ou não. Né? Isso é a primeira coisa que eu veria. A segunda coisa, a questão que eu levantaria é que a gente também poderia dizer para as crianças, se for o caso, né, criança ou adolescente, que são modos distintos da gente colocar uma língua em uso. A gente coloca uma língua em uso pela fala, a gente coloca uma língua em uso pela escrita e a gente coloca uma língua em uso pela escrita digital. E elas têm funcionamentos, às vezes, diferentes. Então, a gente deveria chamar atenção para isso. Né, que a língua funciona de forma diferente, né, conforme o modo em que ela é produzida, ela é enunciada, vamos dizer assim. E assim, professor, eu percebo que, pelo menos assim, na experiência que eu tenho com os meus alunos, eles transitam muito bem entre essa linguagem que eles usam no mundo digital e a linguagem que eles têm que usar em outros contextos, assim, muito bem. Inclusive, agora que a gente está nesse período de aula remota, né, que eu estou dando aula online, eles me perguntam
aqui pelo vídeo, e às vezes eles perguntam pelo chat, né? Eles perguntam de forma escrita. E o jeito que eles escrevem no chat é o jeito que eles escreveriam conversando no aí WhatsApp. no digital. Isso. Então, tem abreviação, tem até algumas gírias bem específicas desse ambiente. Mas quando eles falam comigo, no microfone, é outra linguagem. Ou quando eles têm que escrever alguma coisa, né, formal para a escola também, isso, totalmente diferente. Então, eles transitam muito bem entre esses mundos, né? Vamos dizer assim. E tem outra pergunta parecida, né, com essa primeira aqui, falando que alguns professores e pais acreditam que os gibis da Turma da Mônica, por conta da fala do Cebolinha, né, que troca o R pelo L, e as escritas comuns do meio digital poderiam afetar a escrita, né? Então, acho que é... Primeiro, é a escrita mesmo, como um todo, ou a ortografia? Já começa daí. Ótimo. Porque, para mim, no máximo que isso pode afetar é a ortografia, certo? Porque não está mexendo com a estrutura sintática da escrita, não está mexendo com a organização textual, o gênero, por exemplo, não é uma palavra que as pessoas usam muito. Não chega no ponto do gênero, né? A gente pode... Uma das características fundamentais da Turma da Mônica, quando a gente fala do Cebolinha, é justamente mostrar para a criança a característica da fala do Cebolinha. Isso que é o legal. Exatamente, para dizer que há falas dessa natureza, há pessoas que falam assim em certas condições, né? No caso aí com trocas fonológicas, mas que essas trocas fonológicas não deveriam aparecer na escrita, certo? No plano ortográfico dela, e daí, nesse plano ortográfico, a gente faz aí as adequações que a gente acha necessário, né? De acordo com o gênero. Eu volto nisso. Tem gêneros que vão permitir maior flexibilidade ortográfica, tem gêneros que não, né? Assim como tem gêneros que vão permitir maior flexibilidade na concordância verbal, tem gêneros que não, né? Então, tudo isso muda. Um vocabulário, tem gêneros que vai permitir um vocabulário informal, tem gêneros que não vai permitir, né? Então, são esses aspectos todos que a gente deveria prestar atenção na escrita, né, da criança, não na ortografia. Eu acho importante a gente pontuar essa diferença que o senhor sempre fala entre a escrita e a ortografia, e entre fala e oralidade, né? São termos que a gente... usa tudo misturado como sinônimo. Isso. Não. Mas eu acho que também não afeta diretamente a escrita do aluno, essa leitura da Mônica, da questão digital, porque ele transita bem. E tanto é que é o que eu acabei de falar para você. Por exemplo, esse material que eu tenho aí coletado é um material de crianças que lê Turma da Mônica direto. E elas não têm problemas ortográficos por lerem a maneira como o Cebolinha foi transcrito no gibi. Percebe? Transcrito. Como a fala do Cebolinha foi transcrita ortograficamente no gibi. Elas não têm problema com isso. Né? Ótimo. Assim também como elas usam beleza com BLZ no WhatsApp, não vai aparecer isso nas narrativas delas, né? Com certeza, e elas fazem isso muito, muito naturalmente, porque elas já são, né, nativas aí nesse mundo digital, então elas sabem quando utilizar e quando não, né? Então, assim, quando esses erros começam a aparecer muito para o professor e tudo mais, eles devem ser sempre corrigidos, esses erros ortográficos. Tem uma estratégia para a gente trabalhar isso melhor em sala de aula? Essa questão específica da ortografia? Então, vamos lá, em que ano? Né? Aí no ciclo de alfabetização mesmo, né? No ciclo de alfabetização. Sim, sempre deve ser corrigido, mas não necessariamente corrigir significa de cara mostrar regra ortográfica. Entendeu? Vamos supor, uma criança escreveu cebola com S, então corrige. Podia ser com S, tá certo, mas a escrita dessa palavra mesmo é com C, dessa maneira, e coloca o C. Mas sem entrar na complexidade das convenções ortográficas, principalmente no primeiro ano. No segundo ano, eu acho que já dá para introduzir, sim, questões
de regras ortográficas. Aquelas regras que são, aquelas questões ortográficas que você pode prever com regra. Por exemplo, que o som do S, né? Entre duas vogais, então ele pode ser escrito com 2 S's ou C cedilha, por exemplo. Daí também dá para mostrar que quando usar C cedilha, só pode ser diante da vogal A, da vogal O e da vogal U, por exemplo. Né? Então já pode começar com algumas regras, né? Algumas questões ortográficas que são previstas por regras. O som de R forte entre vogais tem que ser grafado com 2 R's, mas se for no começo da palavra, com R só. Então, essas coisas dá para ir falando. Mas tem 3 anos para isso. Né? Tem uma pessoa que eu vi rapidamente na tela, falando de 2. Olha, eu acho difícil. Ela quer perguntar a Emanuele, que ela perguntou assim, ela disse que a nova organização curricular, que prevê a alfabetização até o 2º ano, como lidar com as convenções ortográficas em 2 anos e com crianças pequenas? Vai perguntar a Emanuele. Então, aí a gente tem que pensar o seguinte, quais são as condições que essas crianças trazem de letramento para a gente cumprir esse plano em 2 anos? Tem escolas em que isso vai ser possível, tem escolas que eu acho que não. Né? Porque pode ter escolas que as crianças chegam no 1º ano sem ter tido contato nenhum, assim, inclusive com nome de letra, certo? E pode ter escolas em que as crianças chegam no 1º ano já dominando o sistema alfabético, o princípio alfabético. Então, então eu volto no que eu falei inicialmente. É um país muito desigual para a gente tentar aplicar uma regra única. A gente tem indicações, que eu acho, mas a gente deveria sempre pensar em quais são as condições que trazem esses alunos, né, da vida deles para a sala de aula quando eles entram no 1º ano. Né? Precisa saber a história deles, de onde eles vieram, qual a história de escrita que eles têm, história de fala, eles têm ou não pouco, bastante contato com material escrito, eles já dominam ou não dominam questões que vão ser importantes para ele aprender a ortografia, como, por exemplo, os nomes das letras, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu posso avançar? Pode. Tem uma pergunta, eu acho que também... A Manuela está falando que a BNCC prevê a alfabetização até o 2º ano. Tá, uma coisa é prever, outra coisa é realizar. É a prática. Né? E com todas essas desigualdades que a gente tem. Exatamente. Eu acho que uma coisa é prever, mas a gente tem que ver. Prever e não considerar as condições de partida dessas crianças, isso eu acho muito complicado. Né? Exato. Mas não acho também possível, porque eu aposto nas crianças, eu aposto no interesse delas, na motivação que é dada para elas, também tem esse outro lado. Né? Porque foi bem o que o senhor falou, tem crianças que no 1º ano atingem, né? Tem ou já chegam. No 2º, isso, outros no 3º. Então, E aí eu acho que conversa com uma outra pergunta aqui, professor, da Adelaide. E eu acho que conversa bem com o que você falou no começo da nossa conversa, que há 90% de acerto, né, no corpus aí de Marília, né? Então, se a criança nos primeiros anos... Poxa, eu vou mandar um abração para ela. Primeiro, a Adelaide é professora da Universidade Federal do Paraná. Né? Que legal, porque ela está participando. Né? Muito bom. Nossa, obrigado, Adelaide. Então, ela perguntou se a criança nos primeiros anos da escola, se ela tem um bom desempenho, que hipóteses vocês podem propor para dar conta do fato de que a ortografia parece problemática para indivíduos mais velhos, como adultos escolarizados que confundem, por exemplo, a grafia de marca do pretérito perfeito com o futuro do presente, né? O an e o ão. Aí. É comum mesmo a gente perceber em alunos mais velhos isso. Olha, Adelaide, eu acho que também uma coisa que a Natália falou. Tem uma ênfase na ortografia, principalmente nesses primeiros anos do ciclo de alfabetização, e depois acabou. Você percebe? Depois a escola parece que esquece essa dimensão importante da escrita, né? Então, a gente não... só eventualmente, muito pontualmente,
vão aparecer as questões de ortografia. E, no máximo, elas vão aparecer até o fim da primeira parte do ensino fundamental, os 5 primeiros anos, né? Daí para frente, ela tende ao desaparecimento. E eu acho que, como todo aspecto linguístico que vem de aprendizado, ele tem que ser o tempo inteiro trabalhado. A gente pode trabalhar ele com ênfase maior, ênfase menor, mas ele não pode deixar de ser trabalhado, né? E aí eu faço até uma autocrítica, professor, porque eu dou aula do 6º ano, né, ao 3º colegial, e eu posso contar, assim, nos dedos, os momentos em que a gente fala de ortografia. Exatamente. Porque são momentos, assim, raros. O que eu te disse, no momento da derivação, aí você fala de sufixo, algumas coisas desse tipo, aparece a ortografia, mas é raro. E durante a produção textual, que a gente corrige, fala para o aluno, olha, não está certo, tem que escrever assim, e acabou. Sim. Então, realmente, a gente deveria trabalhar mais neste período, né, do fundamental, anos finais, e até no ensino médio. Acho que o tempo inteiro. Eu vou até te falar uma coisa. Eu trabalhei quase 10 anos como professor da antiga quinta série para frente, não era para alfabetização. E eu trabalhei de quinta série até o 2º ano do antigo colegial, né, em várias escolas. E eu sempre dividia as minhas aulas da semana, por exemplo, quinta série eram 6, sexta série eram 5. Cada uma dessas aulas, eu dividia de acordo com um aspecto da língua. Então, uma dessas aulas sempre eram questões das convenções ortográficas. Eu sempre trabalhei ali, por exemplo, regras ortográficas, pontuação, segmentação de palavras. Assim como no dia seguinte, por exemplo, eu trabalhava com organização textual, com características de personagens, etc. E tal. Então, acho que se o professor tem liberdade, não está preso numa apostila, eu tinha essa liberdade, ele pode, sim, usar as aulas dele para fazer uma distribuição de todos os aspectos que são fundamentais de uma criança aprender, em qualquer ano, criança e adolescente, a respeito de como escrever. É uma questão que realmente, nessa fase, como o senhor disse, ela é meio deixada de lado mesmo. E, professor, a gente pulou uma pergunta aqui, que foi do Giovanni, que ele falou assim, tu poderias falar um pouco sobre as possíveis relações entre as noções de transparência e opacidade e o funcionamento linguístico-discursivo da escrita? Seria a ortografia um observatório dessas possíveis relações? Tá bom, senhor Giovanni, vamos lá. Tá? Primeiro, sobre relação de transparência e opacidade ortográfica. O que isso significa? Significa que tem fonemas da língua que são ortografados por um único grafema e não tem outra possibilidade, né? Por exemplo, o fonema P, ele é sempre grafado pela letra P. O fonema F é sempre grafado pela letra F, o fonema V é sempre pela letra V, etc. e tal. Então, quando a gente tem a relação de 1 por 1 entre fonema e grafema, a gente diz que essa relação é de transparência, porque ela é sempre previsível. Toda vez que eu tiver determinado fonema, né, toda vez que eu for ortografar determinado fonema, ele vai ser sempre com aquele grafema. E, na decodificação pela leitura, toda vez que eu ver visualmente esse mesmo grafema, eu já sei que ele vai remeter sempre àquele mesmo fonema. Então, essa é uma relação de transparência. Mas, na nossa ortografia, a gente tem também relações que a gente chama de opacidades, tá? O que seriam essas relações de opacidade? É quando, por exemplo, um fonema pode ser ortografado por mais de um grafema, como eu já dei um exemplo. O fonema Z, que a gente pode chamar de Z, ele pode ser ortografado com S, com Z e com X, certo? E também o oposto. A gente pode ver também situação em que um grafema pode, na decodificação do plano da leitura, remeter a mais de um fonema. Por exemplo, o fonema S, tá? Ele pode remeter tanto ao fonema, perdão, o grafema S, né, a letra S. Ela pode remeter tanto ao fonema S quanto ao fonema Z. Então, por exemplo, se ela tiver no início de palavra,
Então, a gente vai interpretar ela como S. Se ela tiver entre duas vogais, a gente vai interpretar ela fonologicamente como Z, né? Então, aí a gente tem, por isso, as ortografias às vezes são complexas, porque nós não temos uma relação de um por um o tempo inteiro entre os sons e as letras, ou entre os fonemas e os grafemas, né? E agora, a segunda parte da pergunta, se era uma... Você pode voltar na pergunta do Giovanni? Podemos. Por favor, Natália. Giovanni, aqui. A segunda parte, ele fala se a ortografia é um observatório dessas possíveis relações de transparência e opacidade discursiva. Pode, agora eu estou pensando, pode, porque uma das coisas que eu estava pensando é o seguinte, quando você vai escrever um texto, tá? Vamos pensar um texto narrativo em que você tem aí um contraste entre as personagens, um contraste de lugar social muito diferente, de ambientes muito diferentes. E eu quero mostrar isso na minha escrita. Como que eu vou mostrar? Uma das maneiras de eu mostrar, além da sintaxe, por exemplo, seria a ortografia, né? Seria eu escrever com uma ortografia correspondente a uma fala bastante informal ou uma ortografia correspondente a uma fala mais informal. Daria sim, do meu ponto de vista, sim. E aí, professor... Ai, desculpa. Não, desculpa, eu te cortei. Até um dado para a gente pensar numa narrativa, né? Por exemplo, se você está trabalhando num contexto super informal, na hora da fala da personagem, e você escrever com um português arcaico, você vai ter literalmente uma incoerência na narrativa. É o contrário. Né? Perfeito. É isso mesmo. E aí, eu acho que a pergunta dele sobre essa opacidade, essa transparência, dá para a gente ligar com os tipos de erro, né? Acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre os tipos, sobre a omissão, a substituição, tá. né? Dá sim. Eu acho que fica legal a gente falar um pouquinho. A relação de transparência e opacidade, ela vai aparecer fundamentalmente num tipo de erro, que é o de substituição, mas há outros. Então, voltando lá do princípio. Tem uma questão também que a gente tem que prestar atenção, que é assim, na ortografia. Estou falando agora só de ortografia. Ali a gente vê, assim, eu já recebi, por exemplo, textos de um professor dizer assim, tá cheio de erro, essa criança escreve muito errado. Daí, primeiro, a gente vai ver que é erro ortográfico, e segundo, são erros que eles têm natureza e estatuto, né, de conhecimentos muito diferentes da ortografia, né? Então, em geral, a gente tem a tendência de qualquer coisa que está fora na ortografia, a gente dá o mesmo peso para o erro. Então, a criança omitiu um fonema, um grafema, ela tirou uma letra da palavra, é erro. A criança trocou a letra de lugar, é erro. A criança substituiu uma letra por outra, é erro. E a gente começa a ver como se eles tivessem o mesmo peso, e não são. Então, são diferentes. Eles têm pesos diferentes. A gente tem trabalhado bastante com isso no nosso grupo de pesquisa, tentando mostrar, né, tanto para os nossos parceiros aí do campo acadêmico, quanto também para os professores e para os fonoaudiólogos, o seguinte, quando a gente olha para o erro, a gente tem que pensar sempre em que ponto ele está em relação ao acerto, tá? Então, vamos lá. Uma omissão em relação a um acerto. Uma omissão está longe, porque deveria haver aí um grafema na escrita da palavra que não apareceu. Então, faltou um grafema. Tá? O que não significa zero de ortografia, porque seria zero se ela não conseguisse escrever nenhum grafema. Então, a omissão, ela é um aspecto, né, do erro que a gente pode chamar, que é a ausência de um grafema onde se suporia a sua presença. A gente pode mostrar um exemplo até, né, professor, da omissão. Pode. Vamos lá. Eu acho que vai aparecer agora. Acho que vai lá, sabe o texto? Joga lá para o texto, aquele texto que eu passei para você. Uhum. Acho que a gente vai para lá que é melhor. Aí, volta um pouquinho. Isso.
e daí a gente coloca as legendinhas ali. Infelizmente, eu não estou em condição de digitalizar, não tenho scanner, nada aqui na minha casa, então esse texto é o que eu peguei, ele está mal digitalizado, mas dá para ver algumas coisas interessantes aí. Por exemplo, em azul, na segunda linha, na quarta linha, tá? Na última linha, tem uns círculos ali em azul. Tá? O que significa? Significa que alguns grafemas que deveriam estar presentes não estiveram. Então, no primeiro caso ali, por exemplo, a criança escreveu pouquinho quando ela deveria escrever porquinho. Na quarta linha, falou quando ela deveria, do ponto de vista das normas, né, escrever falou. Por favor, ela escreveu por favor, né? E o verbo dar, ela colocou dar. Tá? Então, a gente tem aí uma omissão. Tá? Esses são casos de omissão. Bom, vamos para o seguinte. Os que estão aí em vermelho. Os que estão em vermelho são erros que a gente poderia chamar de transposição. O que significa uma transposição? Do ponto de vista dessa gradiência que eu estava falando para você, a transposição já está um passo à frente da omissão. Por quê? Não faltou mais o grafema, assim como na omissão. Na omissão faltou o grafema. Na transposição ele já está presente. Só que ele não tá presente onde supostamente ele deveria estar. Então, digamos, a transposição já é um avanço em termos de conhecimento ortográfico em relação à omissão. Os erros não estão no mesmo plano. Uma omissão não tem o mesmo plano que uma transposição. Porque a omissão não tem o grafema, a transposição já tem. Mas o que acontece? Ele não está onde supostamente ele deveria ter aparecido na ortografia da palavra. É o caso, por exemplo, na segunda linha, a criança deveria ter escrito lobo e ela escreveu bolo. Ela fez literalmente uma permuta, né? Ela colocou uma sílaba no lugar da outra. Ela fez uma permuta, uma transposição do tipo permuta. Lá embaixo, na última linha, ela deveria escrever preciso e ela escreveu preciso. Então, aí ela fez uma outra transposição. Ela deslocou o grafema R de lugar, mas aí ela já não envolveu duas sílabas da palavra, ela envolveu uma única sílaba da palavra. Vamos dizer que até mesmo dentro da transposição já tem uma gradiência. Sim. No primeiro caso, era uma transposição que envolvia duas sílabas da palavra. Nesse segundo caso, envolveu apenas uma sílaba da palavra. Né? E, no último caso, em amarelo, nós vamos ter as substituições. Tá? Então, a gente vai ver ali, apareceu, né, na terceira linha, que ela escreveu com S no lugar de C. Depois eu explico o que significa esses tipos de erros, tá? Se a gente tiver tempo. Mas, enfim, ela fez um tipo de substituição aí. No por favor, ela escreveu o P, ela colocou com B, né? E o O como U. E no preciso, ela colocou S no lugar de C e Z no lugar de S. Tá? Então, o que aconteceu nas substituições? Elas já são além das transposições e além das omissões. Além das omissões, primeiro, porque elas já estão presentes. Além das transposições, porque elas já não estão em qualquer ponto, elas já estão no ponto que elas deveriam aparecer da estrutura da palavra, apenas não apareceu o grafema convencionalmente esperado por ortografia dessa palavra. Né? Isso dá muito subsídio para a gente trabalhar de modo diferente, né? Com as diferentes falhas, exigem trabalhos diferentes em sala de aula também, né? Também. E é muito recorrente, professor, que também se fale muito assim no senso comum que ler mais ajuda a escrever melhor ortograficamente falando. E será que é isso mesmo que acontece quando a gente lê mais, a gente escreve melhor? Olha, antes de eu falar disso, eu queria falar só uma coisinha da omissão, que, por exemplo, a criança escreveu falou no lugar de falou. Sim. Então, do ponto de vista das convenções, ela teve uma omissão. Tá? Mas aí que tá, até mesmo olhar para essa omissão a gente tem que ter cuidado, né? Quando ela fez isso, ela escreveu de acordo com a variedade informal de fala de onde ela vive, percebe? Perfeito.
Então, até mesmo, você tem uma falha do ponto de vista do que ela tem que atingir da convenção, mas você não tem uma falha, entre aspas, do ponto de vista do que ela domina do princípio alfabético nessa escrita. Então, até isso a gente tem que modalizar, quando a gente vai falar de erro, né? Bom, o erro diz muita coisa. Para mim, sim. Precisa analisar e quando a gente olha para o acerto embutido nele. Por exemplo, essa omissão do U em falou, para mim, ela tem o erro do ponto de vista da convenção ortográfica e tem o acerto do ponto de vista da criança localizar a escrita dela em função da variedade linguística falada informal em que ela se situa. Tem conhecimento desse erro. Tem, inclusive, ela está fazendo como fazem outras estruturas da língua, né? Então, você fala assim, ele vê, então ele falou, então eu vou escrever assim, né? Então, tem muito acerto no erro mesmo. Tem. É bem isso. E temos mais perguntas. Só que também mais uma coisa, isso não significa que a gente não deva corrigir. Isso. Mas corrigir não é dizer você está errada, você não sabe. Isso está errado, não é. Isso é assim, olha, da maneira como a gente fala informalmente, você está certo. Mas, quando a gente pensa numa escrita formal, né, que explica que tem regras para ortografia, então faltou um U, sim, mesmo que a gente não fale esse U, na escrita convencional dessa palavra, num registro mais formal, esse U deve aparecer. Tá? Sim. E eu penso que nesse sentido também do que você acabou de falar, na escrita convencional, né, na norma culta, vamos dizer assim, tem que aparecer esse U. Teve uma pergunta aqui da Leisa, que ela perguntou se a gente pode diferenciar ortografia e gramática. Eu acho que entra um pouco nisso da norma. Que penso que a gramática, ela envolve talvez mais coisas, né? Primeiro, gramática não se confunde com gramática normativa, né? Aquela gramática que a gente aprende as regras para escrever textos na norma culta. Primeiro de tudo, a gente tem que pensar nisso. Gramática seria como se organizam os elementos da língua, por exemplo, em grupos de palavras, em orações, isso daí é a gramática da língua. Agora, se a gente for pensar, conforme as variedades linguísticas da gente, né, todas as variedades linguísticas da gente têm a sua gramática ali própria. Não tem gramática certa nem gramática errada. Tá? Escrever de acordo com a gramática, sempre a criança está escrevendo. Tá? O que ela pode não estar escrevendo de acordo com uma gramática supostamente projetada para a escrita dela, que ela ainda não domina, que seria a gramática em termos formais cultos. Tá? Mas é muito difícil, é raríssimo uma criança que tenha erro gramatical dessa maneira, se a gente entender o sentido linguístico da palavra gramática, né? É muito difícil. Aliás, é muito difícil crianças com problemas. Mesmo. Essa é uma visão... Porque, assim, foi bem uma fala que o senhor teve no começo da live e que é muito notada mesmo em sala de aula, essa patologização, né? Então, essa criança tem algum problema, né? É muito comum você ouvir isso também. Ela tem muito problema, por isso que ela não aprende, né, ortografia, alguma coisa assim. Então, é comum mesmo. E voltaram na questão que a gente começou a falar da leitura. A leitura, vamos lá. Você ficou curiosa quanto à questão da leitura, aprimorar ou não a escrita. Pois é, a leitura em si mesma, a gente dá livro para criança, assim, do nada. Pode ser porque a gente tem que confiar no que a criança é capaz de projetar sobre aquilo que ela recebe. Mas leitura também é alguma coisa que se constrói. Né? Não é só pelo dar o livro para a criança que ela necessariamente vai melhorar a ortografia dela ou os outros planos da escrita dela. Porque é bem legal a gente ver, por exemplo, eu vi situações, né, várias, que faz muitos anos que eu trabalho aí, que eu vou nas escolas e eu vejo muitas situações que me chamam a atenção. Por exemplo, eu já vi situações de um professor, às vezes em casa também, um pai literalmente lê uma narrativa para uma criança.
Então, ele leu uma história, tá? Então, a criança teve contato com a leitura pela voz do outro, a leitura de uma história. Agora, você vê, por exemplo, professores e mesmo pais que pegam uma narrativa e elas fazem misérias com aquela narrativa. Elas criam suspense, elas desdobram características das personagens, elas ficam eliciando a criança no sentido de fazer a criança esperar ganchos do que vai acontecer. A criança então, criar mesmo, né? Isso, exatamente. Então, precisa ver o que é leitura, né? Se leitura, se é uma leitura que de fato é trabalhada com a criança, eu acho que essa leitura, ela pode ajudar não só a ortografia, ela vai ajudar qualquer coisa da escrita e qualquer coisa também, inclusive do raciocínio lógico dessa criança. Não é só para ela escrever melhor que ela vai ler melhor. Mas eu reforço, não é uma leitura que você apenas joga para a criança ler, dá 1000 livros para ela escrever. Essa leitura pode ajudar? Pode. Mas a que vai ajudar mesmo é aquela que é trabalhada mesmo em casa ou na sala de aula com as crianças. É o trabalho que o professor faz com o texto enquanto a criança lê, né? Ele lendo junto com a criança, com o texto ela na mão, o professor também, e o professor faz ali, digamos, provocando a criança, né? Fazendo ela ir além daquilo que estava acontecendo ali no texto. Eu posso dar um exemplo? Claro. É uma situação que eu vi uma vez e eu acabei interferindo. Uma vez, numa situação pedagógica, eu vi uma professora que ela leu para as crianças a fábula, eu acho que era A Cigarra e a Formiga. Ela leu a fábula A Cigarra e a Formiga. Era uma dessas. Não, era o Rato do Campo e o Rato da Cidade, já lembrei. Uma historinha, o Rato do Campo e o Rato da Cidade. Ela leu essa historinha para as crianças e, ok, quando acabou a história, então ela fez as perguntas clássicas da estrutura narrativa, né? Quem eram as personagens, onde morava um rato, onde morava o outro, o que um rato era do outro, eles eram irmãos, só, vamos dizer, a estrutura interna da narrativa, né? E daí eu perguntei para ela depois, né? Por que ela não perguntava para as crianças se as crianças não conheciam pessoas ou se tinham vivido situações que pareciam com aquelas que estavam ali. E eu lembro que a professora se surpreendeu com esse comentário meu, né? E depois a gente acabou fazendo uma situação dessas com fábulas, foi bem legal. Justamente para as crianças começarem a ter uma outra dimensão de leitura. Que quando ela estava lendo aquela historinha, ela não estava lendo a história para pegar uma narrativa. Ela estava lendo aquela história para pegar alguma coisa que levava ela para o mundo em que ela vive, né? Uma leitura ativa, né? Participativa. Não sei se a palavra é essa, mas os termos... De leitura eu não entendo, tá? Então... eu tenho que tomar cuidado com os termos, mas bem isso dela poder atuar, né? São os termos certos do que eu estou falando. Tá. Isso, mas assim, ela poder atuar no mundo, né? A partir da leitura dela. Certo. E tem mais uma pergunta aqui, que é assim, professor, o senhor também já atuou no curso de fonoaudiologia, né? Eu atuo, eu sou professor. Atua ainda no curso de fonoaudiologia. Mas apenas 29 anos. Meu Deus, pouco. E assim, que produção, tá jovem, professor, ainda vai atuar muito, né? E assim, que produções da criança que podem dar ao professor alfabetizador pistas de que ela deve ser encaminhada, talvez, numa terapia fonoaudiológica, se a gente pode perceber algo na ortografia dela que nos indique isso. Ou na escrita também, né? Se a gente for ampliar um pouco. Olha, a maioria, não vou dizer todos, a maioria dos chamados problemas que eu vi de crianças que até foram encaminhadas e até mesmo receberam diagnósticos eram questões pedagógicas mesmo, né? Questões que na própria escola poderiam ser bem trabalhadas e essas crianças não precisariam ser encaminhadas, tá? Agora, para isso, uma das coisas que eu acho que está faltando é que nos cursos de pedagogia, de modo geral, não em todos,
É que tem uma coisa que acho que a gente se esquece, né? Quando a gente é alfabetizador e fez um curso de pedagogia. A gente trabalha com linguagem. Na formação desses professores não tem disciplina sobre linguagens. Então, às vezes, o que falta para o professor é essa formação, né, que ele muitas vezes não recebeu no curso e também não tem na formação continuada dele, sobre a importância dos estudos linguísticos para ele lidar com a alfabetização. Ele está o tempo inteiro lidando com a linguagem e muitas vezes ele não tem base linguística nenhuma para trabalhar com aquilo. Então, às vezes, ele pode ver equivocadamente como problema algo que não é. Primeiro passo que eu veria é um problema em relação ao quê? Em que plano da língua, sei lá, em que plano da linguagem está isso que o professor está achando que é um problema? Ele tem condições dele mesmo de situar esse plano ou não? Se ele não tiver, daí ele pediria ajuda. Eu penso, professor, que isso acontece muito na ortografia mesmo. O aluno troca o P pelo B, ele troca o F pelo B, sabe? Quantas vezes ele trocou isso em relação a quantas vezes ele acertou? 100%, 80%, 70%, 50%, 30%, 15%? Já começa daí. Segundo, então, isso em relação a ele mesmo. Segundo, na sala de aula, como que está? Como estão os coleguinhas dele, como um todo? Como que está a média da sala em termos ortográficos? Se ele fugir muito aos padrões da ortografia em relação à sala dele, aí eu acho que é uma questão de prestar mais atenção nessa criança, né? E ver se com um trabalho, primeiro de tudo, pedagógico com ela avança ou não. Se ela não avançar, ou o professor achar que ele não tem recursos de fazer ela avançar, daí sim procuraria um especialista, por exemplo, um fonoaudiólogo, né? Quando acabarem os recursos pedagógicos, vamos dizer assim, né? Sim. Bem, deixa eu ver se a gente respondeu todas as perguntas aqui. Teve uma questão aqui sobre a leitura, que é da Ana, que ela falou que também podemos dizer que é quando os pais se envolvem emocionalmente com aquela leitura, né? Talvez pais, talvez professores, né? Acho que o interesse pela leitura dos adultos, talvez, né? Ajude muito a leitura dessa criança. Como eu falei para você, eu não trabalho com leitura, né? Mas eu diria o seguinte, é uma leitura que mostre não só a estrutura, se for uma narrativa, por exemplo, né? Não só mostra a estrutura, mas mostre, por exemplo, como essa estrutura é construída, a relação entre essa narrativa e o mundo. Isso seria um trabalho que eu acho legal de ser feito com as crianças. Em uma das escolas que eu atuei, foi feita uma pesquisa com os alunos sobre leitura, perguntando se eles liam. Eles estavam no primeiro ano do ensino médio já, né, 15 anos, se eles liam em casa e se os pais liam. Então, assim, eles acabaram entregando muitos pais dizendo que não leem. Sim. Eu também não leio, né? Então, acho que tem muito, embora não seja o nosso foco aqui a leitura, eu acho que tem muito a ver, sim, com o que foi falado aqui, né? O exemplo. Eu duvido que tenha um pai que não fique o tempo inteiro olhando no WhatsApp. Isso é leitura. Então a gente está falando já de um outro tipo, né? Exatamente. Não lê o quê? Né? O que ele está entendendo por leitura? O que ele acha que é ler? Né? Vai confundir o quê? Com livro, né? Leitura a gente tem em vários formatos. Né? E tem mais uma pergunta que a gente não respondeu, professor. Acho que a gente vai ter que finalizar com essa última pergunta, que é da Silvia. Que ela falou assim, que ela já recebeu um aluno no 6º ano, que apresenta texto bem escrito, mas com problemas sérios de ortografia, com problemas bem sérios de segmentação. O aluno não segmentava praticamente nada, e esse problema se arrastou até o 9º ano, pelo que soube. Qual o melhor encaminhamento a ser dado em casos como esse? Então, não tinha uma assessoria pedagógica, esse aluno na própria escola não poderia ter recebido um trabalho pedagógico, porque eu acho que aí é muito levar para um fonoaudiólogo um aluno de 6ª série por um problema de segmentação de palavra, né, ou de ortografia. A menos que fosse um problema que derivasse, sei lá, de alguma questão neurológica, mas me pareceu estranho que ele seja capaz de produzir um texto e
daí ele desenvolvendo esse aspecto e não desenvolvendo o ortográfico e das convenções de segmentação de palavras. Para mim, eu volto a insistir, tinha que ter feito um ótimo trabalho com ele, à parte, inclusive, né? Porque ele foi arrastado sem ter... Ele deve ter dominado o princípio alfabético, mas não as convenções ortográficas. Não deve ter sido... Ele é um aluno que, pedagogicamente, mereceria, do meu ponto de vista, mais atenção, uma atenção mais individualizada. Eu sei que isso é difícil, mas a gente... Isso que eu ia pontuar. Que na sala de aula é difícil. É difícil na sala de aula, às vezes a escola não tem apoio pedagógico num outro período, etc. Outro período. Mas daí a levar para um fonoaudiólogo por segmentação de palavra, eu acho complicado. Né? E temos aqui também mais uma fala aqui do Giovanni, ó, que ele falou assim para o professor: tua capacidade de articular mais estritamente linguístico, por exemplo, a gradiência de erros ortográficos, e o discursivo, por exemplo, os modos de outros se relacionar com a criança na leitura, é admirável. Meu Deus. Aí. Eu acho que a gente pode finalizar com essa fala aqui do Lourenço. E a Silvia, olha, não tinha assessoria. Eu lamento muito, porque eu acho que esse aí é um ponto que a gente está vendo. Nós que estamos falhando enquanto escola, não é a criança que está falhando. Certo? A gente não está dando para a criança os recursos que ela precisa. E está preferindo encaminhar para outros profissionais em vez de resolver os problemas. Falta a estrutura, muitas vezes, falta formação, muitas vezes, né? Então, infelizmente, a escola falha, sim, né, em algumas questões. Né? A escola é como instituição, né? Não os professores em si, os coordenadores, não a equipe, né? Eu acho que a gente tem falhas que são estruturais, não são falhas nos profissionais. Né? Perfeito, é isso mesmo. Então, eu creio que nós respondemos as questões, né? Espero ter respondido. Espero, eu acho que sim, muito bem, professor, muito obrigado pela participação novamente, né, por ter aceitado o convite do grupo. Tenho certeza que foi muito válido para todo mundo, né? A gente aprendeu muito aqui com o senhor hoje, e acho que a Fernanda vai entrar aqui para ela se despedir. Isso. E reforço esse agradecimento, professor. Hoje foi uma aula, então, e as pessoas tiveram oportunidade de fazer questionamentos. Então, assim, muito bom. A gente está muito feliz com esse aprendizado. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês e principalmente de poder falar para pessoas que têm interesse sobre esse assunto. Né? Isso que é mais interessante, a gente poder jogar para frente. Eu acredito que essa discussão vai continuar depois aí nos comentários da live, né? Então, e quem tiver alguma dúvida também pode entrar em contato através dos e-mails aqui, né? O professor disponibilizou o e-mail dele, eu vou colocar aqui. Só um minutinho. Eu vou colocar aqui, então, assim, se alguém quiser encaminhar algum questionamento para o professor, aqui está o e-mail dele, né? E aqui o e-mail da Nath, que aceitou também mediar esse bate-papo gostoso, interessante e muito rico de aprendizado. Muito obrigada. Eu adorei. Muito obrigada, professor Chacon, foi ótimo, viu? Muito obrigada mesmo. E eu gostei muito, Natália, também de ver a tua formação, né? Porque eu te conheci lá para trás, quando você era estudante, e olha só, né? Parabéns. Sim, lá no mestrado, e já me ensinou muito lá, continua ensinando. Muito obrigada. O professor tem uma participação ativa aí no grupo GEALIM, contribuindo com as pesquisadoras. Muito obrigada, professor. Muito eu que agradeço. E se ficou alguma dúvida, os participantes podem encaminhar, então, um e-mail para a gente, ou através dos comentários mesmo, a gente vai procurar retornar, né? E aí a gente reforça aqui o convite
para que as pessoas possam se inscrever no nosso canal no YouTube, o canal do mesmo nome. Essa live aqui vai para lá daqui a pouco, né? Daqui fazer um upload no nosso canal. Então, se inscreva para que a gente possa você receber a notificação assim que tiver um vídeo novo lá. E a gente aproveita para anunciar a nossa próxima live na quarta-feira. Vamos receber a professora Mariane Cavalcante, da Universidade Federal da Paraíba, né, falando sobre modalidade com a nossa querida a Rosângela Nogarin Hilário. Então, quarta-feira, 5 horas, aqui no Facebook do GEALEM, né? Agradecemos a participação de vocês, agradecemos a todos os que estiveram aqui acompanhando desde o início e até a próxima. Tchau, Muito tchau. bem. Tchau.